Eu me chamo Lúcia, eu sou aqui do Juazeiro do Norte e a minha vida tinha tudo para dar errado. O meu sofrimento começou quando eu tinha 12 anos de idade, que foi quando eu comecei a ter problemas. O meu pai era alcoólatra, brigava muito com minha mãe e assim eu comecei a ser uma criança muito triste, angustiada, vazia, preocupada, nervosa. Então, quando meu pai saía de casa, eu ficava preocupada porque ele já ia voltar bêbado e ia brigar com minha mãe. Então, aquelas brigas me agitavam. Então, eu não tinha paz desde os meus 12 anos de idade. Então, decorreu nesse tempo, dos meus 12 anos, eu comecei a ir para as baladas, para a festa, beber, ir para os carnaval, cheirava loló, lança perfume. Então, a minha vida era um inferno, porque eu não tinha paz. Então, começou essa situação na minha vida desde os meus 12 anos e decorreu que eu conheci o meu esposo nesse decorrer de tempo todo e eu pensava que eu ia ser feliz, só que não foi nada disso que eu pensei. Então, a minha mãe, por ela não querer que eu ficasse com o meu esposo, ela jogou uma praga em mim. Ela falou que eu nunca ia ser feliz e que eu ia derramar lágrimas de sangue. Então, eu não tinha paz. Então, começou as brigas entre eu e meu esposo, confusão, a gente se agredia. Então, a minha mente era atribulada. Eu não tinha paz, eu era nervosa, uma pessoa agressiva, uma pessoa que não tinha paz, eu queria resolver, mas da minha forma, agredindo, brigando. Era uma pessoa que não tinha domínio próprio, eu era uma pessoa explosiva, que eu queria já partir para a briga, para a confusão. E assim, entre eu e meu esposo, era muitas brigas, muita confusão entre eu e ele. Quando ele estava longe, eu sentia falta. Quando ele estava perto de mim, eu queria ele bem longe de mim, porque eu tinha raiva, eu tinha ódio, entendeu? E era assim. Então, eu era uma pessoa que eu não tinha paz. E no decorrer de tudo isso, eu era uma pessoa que escutava vozes, via vulto, não dormia, tinha pesadelo constante. Se eu me sentasse e dormisse, ali eu já acordava me sufocando, era com um gato preto, era colocando cabelo para fora, então era esses pesadelos terríveis. Então eu não dormia à noite de jeito nenhum, ou então qualquer hora do dia, porque eu tinha medo de dormir e tinha medo de morrer sufocada. E por essa situação, a gente ficou numa situação tão miserável que a gente passava muita necessidade, muita fome. E aquela situação, olhar para aquela situação e eu chorava todos os dias. Então eu me lembrei das palavras da minha mãe, que ela disse que eu ia derramar lágrimas de sangue. E eu não entendia, porque eu chorava todos os dias. Eu comia chorando. Tudo que eu fazia eu chorava, então eu não tinha paz. Eu era uma pessoa muito triste, muito vazia. Eu sentia um vazio tão grande que nada que eu fizesse preenchia. Então foi nesse momento que eu e meu esposo a gente brigou. Então eu saí em desespero de dentro de casa e eu me joguei na frente de uma carreta. E nessa hora a carreta buzinou, mas ele deu tempo dele me puxar para o outro lado. Então aquele dia ali, ele me trouxe para a igreja e o pastor falou comigo naquele dia. No primeiro dia que eu entrei aqui no Santuário da Fé, minhas pernas parece que ficavam bamba. Eu não queria entrar. Fiquei tão nervosa, tão nervosa que eu não entendia. E meu esposo me puxando. E aí quando eu entrei, o pastor falou para mim assim, não, era porque o mal não estava querendo que você entrasse aqui. Então ele falou comigo, me atendeu e eu saí aliviada, porque eu cheguei nesse estado na igreja, nervosa, eu tinha vergonha de mim mesma, entendeu? Por eu ter vivido tudo isso, por as brigas, pelas confusão. Então, mas ele falou para mim que tinha jeito. Se eu me entregasse para Jesus, usasse a minha fé, a minha vida iria mudar.
Aí eu comecei a vir para a igreja com meu esposo. Eu vinha terça, sexta, quarta e domingo. O meu processo de libertação, eu comecei a... Os obreiros me atendiam e falavam que eu jejuasse, para Deus me libertar. Então eu comecei a fazer proposta de jejum. O acompanhamento dos obreiros foi muito importante para mim, porque me ajudou em tudo. Eles me falavam comigo, e eu olhava para eles, eu via um brilho nos olhos. Tem obreiras que hoje elas são casadas com pastor. Quem me acompanhou foi Dona Aurimar, Dona Samara. Então eu olhava para elas, eu via um brilho diferente. Então eu comecei a querer o que elas tinham, que era o Espírito Santo. Então eu comecei a vir para a igreja, a fazer jejum, de propósito de jejum, para me libertar. Então eu fazia sexta-feira, terça-feira, porque eu queria tanto me libertar que eu sempre estava fazendo. E eu orava em casa, lia a Bíblia, aí começava a ler a Bíblia, em cima da palavra eu buscava a Deus. Meu Deus, eu quero, o Senhor disse que não me deixaria órfão, o Senhor ia enviar o Consolador para mim. Mas em tudo isso, primeiro eu me batizei nas águas, porque é o primeiro passo. Mas teve um dia que teve o arrependimento, Deus fez eu lembrar de tudo que eu passei, de tudo que eu fiz, e eu me arrependi. Teve aquele arrependimento que eu disse: meu Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa por tudo que eu fiz, porque eu tenho nojo de mim mesmo, nojo de tudo que eu fiz. E quando eu lembro de tudo que eu fiz, é tão importante, porque eu tenho um nojo. Porque eu era uma pessoa que bebia, quando eu sinto o cheiro da bebida eu tenho um nojo. Dá vontade de provocar. Então, quando eu lembro alguma coisa da situação que eu passei, o que eu fiz que foi errado, eu tenho nojo. Então, teve aquele arrependimento em mim. E foi aí que eu me entreguei para Jesus, me batizei nas águas e comecei a caminhada da fé com Jesus. Aí foi mudando a minha vida a cada dia. E eu via muito o pastor falar a respeito do Espírito Santo, que a pessoa só permanecia se ela tiver o Espírito Santo, porque se ela não tiver, ela não vai ter o selo. Ele é o penhor da nossa salvação. Então eu despertei. Então, se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou ser salva. Então eu comecei a vir para a igreja, já vinha tudo direitinho, fazendo tudo, e despertou dentro de mim que eu precisava do Espírito Santo. Então aí eu comecei a jejuar para me ter o Espírito Santo. Eu fazia jejum de 24 horas, de 10 horas, porque eu queria tanto o Espírito Santo. Me vestia de pano de saco, acordava de madrugada, era meu dia, então eu queria, eu buscava em cima da palavra de Deus. Meu Deus, o Senhor disse que não me deixaria órfão, o Senhor ia enviar o Consolador, então eu quero. O Senhor disse que não ia me deixar só. Então teve eu busquei muito, eu jejuei muito. Eu fiz muito propósito de jejum para me receber o Espírito Santo. E eu buscava tanto em casa, e quando o pastor chamava: vem aqui você na frente do altar. Então eu ia, porque eu queria tanto o Espírito Santo, eu desejava tanto ter ele dentro de mim, que aconteceu. Uma vez, na quarta-feira à noite, eu li a Bíblia em casa, quando Deus falou comigo. Ele disse assim: era um dia de Santa Ceia. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Aí eu fiquei pensando nessa palavra e meditando. E quando eu cheguei na igreja, o pastor falou a mesma palavra. E na hora da Santa Ceia, aí aconteceu. Tomei a Santa Ceia e naquela hora o Espírito Santo, Deus falou comigo. Ele disse: a minha paz eu vos dou. Pronto, aí sumiu tudo de dentro de mim. Ali eu tive a certeza que Deus era comigo, que eu não estava mais sozinha, que o Espírito Santo estava dentro de mim. E ali eu comecei minha caminhada com Deus e tudo mudou. Aquela Lúcia que era nervosa não existe mais. Aquela Lúcia que tinha tristeza, vazio, não dormia à noite, tinha medo, via voz, escutava voz, ela não existe mais. Porque existe hoje uma Lúcia que tem paz, que tem equilíbrio, que não é uma pessoa nervosa. É uma pessoa que tem o domínio próprio, o equilíbrio espiritual. Então, tudo mudou na minha vida. E até nas outras áreas da minha vida mudou tudo. Tudo. Hoje eu tenho paz. Hoje eu vou dormir e durmo, logo pego no sono. E sempre Deus está ali comigo, me orientando, me dando sabedoria, me dizendo como eu devo agir, como eu devo fazer. E Ele é tudo que eu tenho. O Espírito Santo para mim é o mais importante de tudo na minha vida.
teve uma música que falou muito forte comigo, quando eu estava passando por tudo isso na igreja, que ela é mais ou menos assim. Sabe aqueles momentos da vida da gente, que bate uma dor, só a gente sente, não dá pra explicar.